Olá a todos, professora Ana Recuero hoje com a sexta chave para aprender espanhol. Lembrando que é uma série de 7 chaves, cada chave um vídeo com uma questão de extrema importância para você que quer abrir esta porta e entrar definitivamente para o mundo do espanhol, para ser fluente e competente na língua espanhola. Hoje a gente traz então uma questão muito interessante que quem leva mais vantagem na aprendizagem do espanhol ou de qualquer língua estrangeira são as pessoas introvertidas ou as pessoas extrovertidas. Para isso, eu vou mostrar 3 atitudes e 3 trabalhos que você vai ter que passar, atitudes que você vai ter que ter e trabalhos que você vai ter que passar para chegar num equilíbrio, no meio termo entre ser um papagaio, uma pessoa que fala pelos cotovelos, seja na língua estrangeira ou na língua materna, ou uma pessoa introvertida que tem medo de falar, então prefere ficar dormindo ou ficar apenas ouvindo e não se arriscar ao erro, não se arriscar a se expor, a falar na frente das pessoas, enfim. Bom, eu tenho uma fórmula secreta aqui que se refere às atitudes necessárias para o sucesso na aprendizagem da língua estrangeira, independentemente se você é um bicho preguiça ou um papagaio na hora de se comunicar. A fórmula se chama AMA. Você tem que ter autoconfiança, motivação e diminuição da ansiedade. Então, mais autoconfiança, mais motivação e menos ansiedade. A autoconfiança é você quer, você pode, você tem que ter uma orientação positiva à meta, persistência, confie em si, permita-se errar. O erro forma parte do processo de aprendizagem. E a motivação? Motivação, valorize o seu esforço, queira, aspire, fique disposto, enxergue o seu empenho, porque se você se empenhar, você vai ter sucesso, vai ter superação e você então vai enxergar a sua superação, vai enxergar o seu empenho e o seu sucesso. Queira, você pode. E menos ansiedade, por quê? Porque todos nós ficamos ansiosos ao aprender uma língua estrangeira porque a gente vai passar pelo processo do erro. A gente vai errar, a gente vai passar vergonha às vezes. Mas a língua estrangeira não pode ser uma ameaça. Não pode ser uma ameaça. A gente tem que entender que a gente vai errar. E a gente tem que pensar que a língua estrangeira vai ser uma compensação. E a gente não pode desistir. Então, aceite que você está dizendo coisas erradas na língua estrangeira, mas entenda que você está no processo de aprendizagem. E os 3 trabalhos? Agora você vai ter que pensar nisto muito seriamente. Uma coisa todos já sabemos, que um trabalho é um trabalho cognitivo, que eu tenho que estudar. Estudar às vezes dói, às vezes cansa. Eu tenho que estudar porque uma língua é formada por estruturas, milhares de estruturas, milhares de formas, de regras, de exceções. E se eu não estudar esta parte, eu não vou conseguir ter uma correção, uma fluidez com correção na língua espanhola. Ninguém aprende uma língua 100% somente na exposição. A exposição é o mais importante, mas para adquirir uma fluência com correção, com adequação, eu vou precisar deste trabalho cognitivo que se refere mais a estudar sobre a língua. O segundo trabalho é o trabalho da exposição. Eu preciso aprender a língua nos contextos reais de uso, eu preciso compreender a língua para eu poder me expressar na língua. Então eu chamo eu me expondo. Por quê? Porque é um trabalho que pode causar o desconforto inicial de quando se está começando a aprender e a pessoa tem que se expor a falar a língua. Porque se eu ficar que nem um bicho preguiça
ficar muda e não falar, não me expor, eu não vou conseguir adquirir a fluência desejada na língua estrangeira. E o terceiro trabalho? O terceiro trabalho se refere ao corpo, é literalmente ao corpo, porque língua é corpo. E para eu aprender uma língua estrangeira, eu vou ter que ter o trabalho de modificar o meu aparelho, meu aparato fonador. Eu vou ter que modificar a maneira como eu abro a boca, onde eu coloco a língua, como eu solto o ar, se eu boto a língua atrás dos dentes, se eu boto embaixo, se eu boto em cima, se eu boto para trás. Então, tudo isso é uma questão literalmente corporal que gera desconforto para muitas pessoas. E quem fala isso explica muito bem isso, é uma teórica, uma psicolinguística, se eu não me engano, ou psicanalista, que se chama Christine Revu, que ela fala sobre este trabalho desta região que é tão erógena para todos nós, que é uma questão muito importante na língua estrangeira, certo? Então, qual é a verdade sobre a introversão e a extroversão? Quem leva mais vantagem? Quem leva mais vantagem é quem consegue encontrar o meio termo. Não é o introvertido que cuida com excesso a correção, que fica todo o tempo se monitorando, se reprimindo para falar, porque sabe que pode errar ou que está errando. E o extrovertido que fala como um papagaio, que não presta atenção nas formas, que acha que nem precisa estudar gramática, porque somente falar, ele já é extrovertido por natureza, então ele sai falando pelos cotovelos, cheio de erro, e não se dá conta, não sabe que está cheio de erro. Esse eu acho que é pior do que o introvertido. Então, quem se beneficia é quem encontra o meio termo entre o cuidado com a correção e a estratégia do papagaio. Então, atenção, não seja um papagaio, mas também não seja um bicho preguiça. E o que é necessário para encontrar este meio termo entre o papagaio e o bicho preguiça é mais atenção ao conteúdo, ao que você quer transmitir, e menos ficar se monitorando e pensando na forma se é A ou se é E ou I, se é E, se é O ou U. Bom, não dá para ficar pensando todo o tempo. A mensagem é mais importante, mas você tem que ter consciência de que existem regras e exceções. E que você só vai usar estas regras e essas exceções se você tiver algum tempo de dedicação para os estudos formais, para estudar a língua, estudar sobre a língua. E na hora de falar, administrar o tempo, porque você tem segundos para, enquanto estiver falando, conseguir monitorar, editar a sua fala enquanto você fala, pensando qual é a forma que eu vou usar. Se é U ou O, se é I ou E. E por fim, relaxe, confie em você. Por quê? Porque todo o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira não tem como ocorrer sem que exista o erro. O erro forma parte do processo de aprendizagem. Confie, motive-se, seja autoconfiante e diminua a ansiedade. Nos vemos no próximo vídeo, que vamos tratar sobre se o português ajuda ou atrapalha na aprendizagem do espanhol.